de Chad McCreary, quebrando a coluna em um salto de motocross de 100 pés, a Charlotte Peterson, perdendo o uso das pernas durante um agachamento de rotina. Estou sentada e olhando para minhas pernas e não consigo movê-las. Como? Elas não estão se movendo. Aqui estão 8 fisiculturistas que passaram de campeões imparáveis a paralisados e de alguma forma se recusaram a desistir. Chad McCreary, o salto de 100 pés. Muito antes de o mundo conhecer Chad McCreary como um dos fisiculturistas em cadeira de rodas mais condecorados do esporte. Ele era simplesmente um homem que amava fazer coisas perigosas ao mesmo tempo, construindo o corpo e voando pelo ar em uma moto de motocross. Pelo ano 2000, ele já estava profundamente imerso no fisiculturismo, já perseguindo o sonho que muitos jovens perseguem, ser maior, mais forte, mais impressionante do que a versão de si mesmo que acordou naquela manhã. O ferro já estava no seu sangue, assim como o acelerador. Em março de 2005, em uma pista de motocross em uma pequena cidade de Plain Link, Louisiana, Chad se alinhou para algo que exigia comprometimento total e zero hesitação, um ambicioso salto triplo de 100 pés. Para quem não anda de moto, entendam o que isso significa: lançar uma máquina pesada de uma rampa, limpar o comprimento de uma quadra de basquete pelo ar aberto e confiar que seus pneus encontrem a inclinação do pouso no ângulo exato. Não há margem, há apenas o ápice e a oração de que você o atinja corretamente. Chad não o atingiu corretamente. Sua moto atingiu o pouso do ápice com extrema força, um impacto brutal que viajou direto pela estrutura e para sua coluna. A força foi tão violenta que fez a medula espinhal rasgar e partir, produzindo o que os médicos classificariam como uma fratura T12 em explosão. Em um instante, o homem que vivia para o movimento perdeu a capacidade de mover a metade inferior do corpo. A lesão o deixou com paraplegia completa da cintura para baixo. O que se seguiu foi uma semana em cuidados intensivos no Hospital LSU, onde os cirurgiões trabalham para estabilizar uma coluna que havia literalmente desaparecido em uma de suas junções mais críticas. A cirurgia nas costas era necessária, mas não podia desfazer o que o impacto havia feito. O veredito era final. As pernas que uma vez seguraram uma moto de motocross rugindo nunca mais agarrariam nada novamente. Para a maioria das pessoas, é aqui que a história termina, onde a ambição morre silenciosamente e uma pessoa passa o resto da vida lamentando quem costumava ser. Chad recusou esse final. Com a mesma obsessão focada que o havia levado àquela pista, ele se voltou novamente para o ferro. Ele metodicamente reconstruiu toda a sua abordagem ao treinamento, transformando exercícios em pé em variações sentadas e deitadas, redesenhando o movimento em torno do corpo que agora tinha, em vez do corpo que havia perdido. E ele não apenas sobreviveu na academia, ele dominou. Chad se tornou um bem-sucedido fisiculturista profissional IFBB em cadeira de rodas, acumulando múltiplos títulos e se tornando um ponto fixo da divisão que ajudou a legitimar. A catástrofe de Chad veio no meio do voo como um homem adulto, mas a vida do próximo atleta foi reescrita antes mesmo de ele ser velho o suficiente para se formar no ensino médio. Nick Scott, a fera. Nick Scott tinha 16 anos de idade, uma semana antes de começar seu terceiro ano do ensino médio, e tinha um sonho que milhões de adolescentes americanos compartilham. Ele queria jogar futebol americano e queria chegar até a NFL. Ele era, por sua própria e honesta admissão, um jogador ok na época, não um fenômeno, apenas um garoto com um objetivo e um corpo ainda descobrindo o que podia fazer. Em 17 de agosto de 1998, ele estava dirigindo para o treino de futebol quando tudo mudou. Ele contou a história muitas vezes desde então, e a forma como descreve a reação em cadeia é quase cinematográfica em seu horror. Uma única falha mecânica em cascata em Quereu. E então, o que aconteceu foi que eu estava indo para o treino de futebol e meu pneu dianteiro esquerdo estourou. Simplesmente estourou quando entrei na ponte. Aquele pneu estourado na ponte iniciou um jogo desesperado de frações de segundo de correções de direção. Ele desviou para a direita para evitar a ponte, depois para a esquerda para evitar bater nela, depois teve que levar em conta o tráfego em sentido contrário, depois de novo em direção a um corrimão que eu não queria atingir. Cada correção diminuiu a velocidade e o controle até que o carro não fosse mais totalmente sob seu comando. Ele podia sentir o acidente chegando antes de chegar. Então, eu sabia que ia bater. Eu sabia que ia bater porque o tempo desacelerou. Naquele estranho momento dilatado, Nick disse que fez a única coisa que lhe restava fazer. Ele se rendeu completamente, fechando os olhos e afrouxando o aperto no fechei os olhos e afrouxei o aperto e disse a Deus, estou em suas mãos. O carro virou 5 vezes e meia. Nick foi ejetado do veículo e depois atingido pelo mesmo carro do qual havia sido arremessado, uma sequência de trauma que o deixou paralisado da cintura para baixo. Ele acordou dias depois no Capo Medical Center em Kansas com sua mãe ao seu lado e então veio o momento que nenhum adolescente de 16 anos deveria ter que absorver. E foi quando o médico entrou e simplesmente me disse sem rodeios que eu estava paralisado da cintura para baixo. O médico disse que ele nunca caminharia e nunca jogaria futebol. Depois virou as costas e saiu da sala. O que se seguiu foi uma espiral. Nick entrou em uma depressão tão profunda que contemplou suicídio e a comida se tornou seu único conforto, seu peso subindo de 170 libras para mais de 300. Ele foi notavelmente franco sobre quão perto chegou da Baira e sobre a coisa única que o puxou de volta, sua mãe. Ele não podia fazer isso com ela,
Então, em vez disso, foi procurando uma razão para viver e encontrou no único ato físico ainda disponível para ele, mas foi o começo de tudo. Nick ganharia numerosos títulos, incluindo o Wheelchair Pro de Dallas e IFBB de 2014, e fundaria o Wheelchair Bodybuilding Inc., construindo uma instituição inteira a partir dos destroços daquela ponte. Nick encontrou seu propósito sobrevivendo a uma ponte, mas a tragédia do próximo campeão não veio de uma estrada. Caiu do céu. Brad Betts, a tempestade na caixa de ferramentas. Brad Betts tinha 17 anos em 2009, um arremessador de beisebol do Lawrence North High School, um jovem atleta com um braço vivo e um futuro que, como o futuro de todo atleta adolescente, parecia ilimitado e presumido. Era o tipo de garoto cujo corpo era um ativo, uma ferramenta, uma promessa, e então uma tempestade chegou e o céu decidiu o contrário. Brad estava dentro de um galpão nos fundos quando o tempo ficou violento. Os ventos eram fortes o suficiente para fazer algo quase impensável. Eles arrancaram uma árvore grande do solo e a enviaram caindo pelo telhado do galpão onde ele estava. Não havia aviso que pudesse tê-lo salvo, nenhum reflexo rápido o suficiente. Um momento ele era um adolescente enfrentando uma tempestade, o próximo uma árvore de tamanho natural estava caindo sobre ele. O que aconteceu naquele galpão contém um dos detalhes mais arrepiantes de toda esta lista, uma margem entre vida e morte medida na altura de uma caixa de ferramentas. Quando a árvore caiu, pousou em uma caixa de ferramentas Craftsman vermelha. Essa caixa de ferramentas, forte o suficiente para absorver e redirecionar uma porção do peso catastrófico da árvore, evitou que o tronco esmagasse completamente. Se não tivesse estado lá, o impacto muito provavelmente teria sido fatal. Brad sobreviveu graças a um pedaço de equipamento de garagem que estava de pé no lugar exato no momento exato. Mas a sobrevivência veio a um custo permanente. O impacto causou paraplegia instantânea da cintura para baixo. A forma como Brad descreveu o pós-evento imediato é assombrada em sua simplicidade. Ele se lembra de olhar para suas próprias pernas, penduradas e imóveis, não respondendo a nada que seu cérebro dizia a elas. Elas estavam presas ao seu corpo, mas estavam desaparecidas. Para um arremessador de 17 anos cuja identidade atlética inteira foi construída sobre a coordenação explosiva da parte inferior do corpo saindo de um monte, a crueldade dessa perda particular é difícil de exagerar. Aqui está o que faz Brad Betts pertencer a este vídeo e não a um recorte de notícia esquecido sobre uma tragédia climática anômala. Ele poderia ter deixado a tempestade definir o resto de sua vida. Em vez disso, ele alcançou algo que poderia lhe devolver um senso de controle sobre um corpo que o havia traído. Ele se voltou para o fisiculturismo, usando o ferro como uma fonte de força tanto mental quanto física. A academia se tornou um lugar onde as partes do seu corpo que ainda funcionavam podiam ser empurradas, testadas, esculpidas e celebradas. E ele não parou na recuperação ou reabilitação. Brad subiu até o topo do esporte, se tornando um campeão profissional de fisiculturismo em cadeira de rodas. Ele competiu nos eventos de nível mais alto que a divisão tem a oferecer, incluindo o lendário Arnold Classic, o mesmo palco onde os gigantes do esporte ainda de pé competem, agora compartilhando espaço com um homem que construiu seu físico a partir de uma cadeira de rodas depois que uma árvore caiu do céu e mudou tudo. Uma tempestade tirou as pernas de Brad no seu próprio quintal. Mas o próximo atleta perdeu as suas em uma tarefa mais ordinária e imaginável, um passeio para Johnny Keane, o Mighty Keane. Algumas das pessoas nesta lista foram atletas de elite antes que a tragédia atingisse. A história de Johnny Keane começa em um lugar um pouco mais ordinário, e de alguma forma isso a torna mais impactante porque ela lembra que a catástrofe não espera pelos momentos dramáticos. Ela vem nos dias mais rotineiros de todos. Em 1998, Johnny estava trabalhando como mecânico de automóveis, o tipo de homem que entendia máquinas, que passava seus dias com óleo nas mãos e uma compreensão intuitiva de como as coisas se movem. E em um dia de trabalho perfeitamente normal, ele subiu em sua motocicleta para fazer a coisa mais mundana imaginável, ir para almoçar. Ele nunca chegou lá. Naquele passeio rotineiro, Johnny colidiu com uma van, e a colisão foi absolutamente devastadora em seu escopo. Não foi uma única lisão limpa. Foi um corpo quebrado em quase todas as direções ao mesmo tempo. Ele sofreu 2 fêmures quebrados, os ossos maiores e mais fortes do corpo humano, partidos nos 2 lados. Ele quebrou um braço, quebrou a mandíbula, sofreu trauma craniano massivo e, mais criticamente, a colisão destruiu sua vértebra T9, rasgando a medula espinhal em um nível alto o suficiente para eliminar toda a função motora abaixo do peito. O resultado foi paraplegia. Para entender quão perto Johnny chegou de nunca contar essa história, considere o número que os médicos lhe deram, uma chance de 10% de sobrevivência, 90% de caminho para a morte. Com 2 fêmures quebrados, um braço quebrado, uma mandíbula quebrada, uma lesão na cabeça que poderia ter terminado sua cognição, e uma conexão cortada entre seu cérebro e os 2 terços inferiores do seu corpo. Por qualquer expectativa médica razoável, Johnny Keane não deveria ter vivido. A van, o asfalto e as leis da física haviam conspirado para escrever seu fim. Mas aquele 10% se mostrou tudo o que ele precisava. Johnny se recuperou, lentamente, dolorosamente, contra as probabilidades empilhadas grotescamente contra ele. E conforme ele se abria caminho de volta para algo semelhante a uma vida, ele encontrou seu caminho para o mundo do fisiculturismo em cadeira de rodas. Para um homem que havia sido dito que tinha uma chance em 10 de meramente sobreviver, a ideia de competir como atleta novamente deve ter parecido absurda. Ele a perseguiu mesmo assim, e não apenas participou. Johnny Keane se tornou um campeão NPC em cadeira de rodas em 2010, reivindicando o tipo de título que legitima uma carreira, e se estabeleceu como um dos primeiros competidores IFBB Pro na divisão de cadeira de rodas,
Um genuíno pioneiro em uma categoria que ainda estava se definindo. O apelido diz tudo o que você precisa saber sobre como o esporte o via, o Mighty King. Mighty não por causa do que ele levantava, embora levantasse muito, mas por causa do que ele sobreviveu para levantá-lo de tudo. Johnny venceu uma taxa de sobrevivência de 10% em uma motocicleta, e nosso próximo campeão enfrentaria seu próprio acidente. Desta vez com as duas pessoas que amava mais presas aos assentos ao seu lado. Harold Kelly, King Kong. Na época em que o pior aconteceu, Harold Kelly já era um fisiculturista sério, um competidor em guiar profissional cujo físico se anunciava em qualquer sala que entrasse. Ele havia conquistado um apelido que se encaixava a um homem de seu tamanho e presença, King Kong. Em 2007, ele estava dirigindo pela Oklahoma nas primeiras horas da manhã com as duas pessoas mais importantes do seu mundo ao seu lado, sua esposa e sua filha. Era o tipo de viagem em família que milhões de pessoas fazem sem pensar duas vezes. E em terra de gado, na luz cinzenta de 7 horas da manhã, a estrada tinha seus próprios perigos silenciosos. Harold descreve o momento com a calma de um homem que o recontou muitas vezes. Saindo do Texas para Oklahoma, tivemos um acidente de carro. Tentei evitar alguns cervos. Aquele desvio instintivo para evitar os animais enviou o veículo para a beira da estrada e para um barranco. E o que Harold sentiu naquele instante lhe disse algo que era catastroficamente errado antes mesmo de entender o que era. O cinto de segurança me puxou para baixo no carro. Senti que minhas pernas eram como se eu sentisse no corpo de outro. A força do cinto de segurança sob essa desaceleração violenta fraturou sua coluna, comprimindo as vértebras T11 e T12 e danificando a medula espinhal. O mesmo cinto de segurança que em um acidente diferente teria salvo sua vida. A princípio, Harold tentou racionalizar a sensação como algo, sim. E pensei que era um nervo comprimido grave porque eu tinha essa sensação antes quando estava sentado muito tempo. Então o carro pegou fogo. Com o pé da esposa preso e sua filha atrás dele, Harold, já incapaz de sentir as pernas, lutou para tirar sua família pela parte traseira de um veículo em chamas, escorregando em uma boca de incêndio e esperando por ajuda. Sua filha escapou com um pulso quebrado, sua esposa com uma mandíbula quebrada, clavícula quebrada, 2 costelas quebradas e um tornozelo esmagado. Não restava nada do carro. Queimou até a armação. Harold foi levado por helicóptero e levado a Baylor Medical, onde os cirurgiões fundiram seu T11 e T12 e colocaram hastes nas costas, depois o equiparam com uma casca protetora para deixar a coluna cicatrizar. O veredito: paralisado da cintura para baixo. O ponto de virada, segundo sua própria conta, não veio de um médico ou um terapeuta, mas de 2 meninos de 9 anos, seu filho apelidado Bão e seu sobrinho, que entraram em sua cama de hospital. O primo perguntou se ele estava bem, e Harold, deitado lá com seu futuro em pedaços, fez aos meninos a mesma pergunta em que eu disse: "Você está bem?" Ele disse: "Sim, enquanto você estiver bem." Aquela resposta reorganizou tudo. Se as crianças que amava podiam estar bem com isso, então ele também tinha que estar bem com isso. Harold voltou ao treinamento com intensidade feroz e se tornou fisiculturista que o esporte já produziu, um vencedor múltiplo de títulos MR, Olímpia em cadeira de rodas e títulos do Arnold Classic. King Kong, sem diminuição. Neil Cranwell, o homem que quebrou e reconstruiu repetidamente. Se a maioria das histórias nesta lista é sobre um único evento catastrófico, a história de Neil Cranwell do Reino Unido é sobre algo quase mais assustador, um corpo quebrado não uma vez, mas repetidamente, e reconstruído todas as vezes pela pura força de vontade. Seu A é um conto de retornos repetidos de lesões que deveriam cada uma por si ter terminado uma carreira competitiva e possivelmente uma vida. O primeiro golpe veio durante sua carreira inicial de fisiculturismo competitivo, quando Neil estava envolvido em um acidente de motocicleta quase fatal. O dano era quase total. Ele foi deixado completamente paralisado do pescoço para baixo, não da cintura, mas do pescoço, o tipo de lesão que remove quase todo movimento voluntário e deixa uma pessoa dependente de outras para as funções mais básicas de viver. Seus braços foram esmagados. Seus quadris foram esmagados. Os médicos deram o aviso sombrio de que ele poderia nunca caminhar novamente, e dado o estado do seu corpo, esse prognóstico era totalmente razoável. O que seria necessário para voltar disso é difícil para a maioria de nós até mesmo imaginar. A reconstrução de Neil foi um projeto de engenharia tanto quanto um médico. Extensa reconstrução cirúrgica usando hastes de titânio, placas e parafusos para manter os braços e quadris que haviam se desfeito. E então veio a parte que nenhum hardware poderia atalho, a reabilitação. Levou 2 anos inteiros de esforço incansável apenas para alcançar o marco que o resto de nós leva totalmente por garantido, ficar de pé e caminhar novamente. 2 anos para desfazer o que um único acidente de motocicleta fez em um único segundo. A maioria das pessoas que lutou de volta da paraplegia do pescoço para baixo trataria sua mobilidade restaurada como algo sagrado e frágil, a ser protegido a todo custo. Neil Cranwell fez o oposto. Ele retornou ao canto mais punitivo do esporte de força imaginável, treinamento de homem forte. A disciplina de levantar pedras de Atlas, arrastar pesos imensos e submeter o corpo a cargas que testam seus limites estruturais. E no curso dessa busca, ele quebrou as costas. Leia isto novamente. Um homem que já havia sido paralisado do pescoço para baixo, que havia passado 2 anos aprendendo a caminhar novamente, quebrou as costas durante o treinamento de homem forte e continuou competindo. O corpo que havia sido declarado possivelmente permanentemente imóvel se tornou o veículo para uma das carreiras competitivas mais decoradas imagináveis. Neil continuou a ganhar mais de 100 títulos ao longo de sua carreira, incluindo ser coroado MR, Universo 4 vezes separadas.
4 vezes ele estava no pico da competição de físico com uma estrutura mantida junta por titânio e teimosia. Cada lesão que Neil enfrentou chegou em um instante violento, mas o inimigo do próximo campeão não colidiu com ele de fora. Cresceu silenciosamente de dentro. Anand Arnold, o primeiro fisiculturista de cadeira de rodas da Índia. Todas as outras histórias neste vídeo envolvem um momento violento repentino, um pneu, uma árvore, um cervo, uma barra, um pouso no ápice. A história de Anand Arnold da Índia é diferente e de algumas formas mais assustadora, porque seu inimigo não chegou em um único acidente. Cresceu silenciosamente dentro do seu próprio corpo enquanto ele estava ocupado se tornando um campeão. Anand era um prodígio. Como adolescente, já havia ganho títulos iniciais de fisiculturismo, se anunciando como um jovem talento sério em um país onde o esporte ainda estava encontrando seu rumo. Ele tinha o físico, a impulsão e os troféus para comprovar. Mas por volta dos 15 anos, em meio a toda aquela promessa, ele recebeu um diagnóstico que nenhum atleta adolescente está preparado para ouvir: câncer de coluna. A condição pode ter sido conectada a uma lesão espinhal anterior da infância, um incidente em que tijolos caindo haviam ferido sua coluna anos antes, tornando a traição quase predestinada, como se algo plantado muito tempo atrás finalmente tivesse chegado. O que se seguiu foi um pesadelo sem vilão claro para lutar. Apenas uma doença devorando a estrutura mais crítica do corpo humano. O câncer, junto com a cirurgia necessária para tratá-lo, levou à paraplegia do pescoço para baixo. O jovem que havia estado flexionando nos palcos de competição agora estava acamado, e não por dias ou semanas, mas por aproximadamente 3 anos. 3 anos deitado, de um prognóstico médico terrível pairando sobre ele, de ser um adolescente cujo mundo inteiro havia encolhido para o teto acima de uma cama. Os médicos não ofereceram a ele muita esperança e ainda assim Anand sobreviveu, através de uma combinação de fé, o apoio inabalável de sua família, e uma determinação pessoal que é quase impossível de transmitir totalmente. Ele venceu o próprio câncer. A doença que deveria matá-lo não o fez, mas a sobrevivência veio com uma condição permanente anexada. Ele permaneceu paralisado, seu corpo para sempre mudado pelo tumor e pela cirurgia que salvou sua vida. É aqui que Anand Arnold se transformou de uma história trágica em uma histórica. Em vez de se retirar do esporte que havia definido sua juventude, ele encontrou um caminho de volta para ele de sua cadeira de rodas, tornando-se o primeiro fisiculturista de cadeira de rodas da Índia, em uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas. Ele foi o único que abriu a porta. O primeiro a provar que a paraplegia não era o fim de uma carreira competitiva de físico, mas o começo de uma nova e igualmente legítima. Ele continuou a ganhar múltiplos títulos, incluindo honras do Sr. Índia em categorias adaptativas, e ao fazê-lo, tornou-se um farol para inúmeros outros. O peso de ser o primeiro é sua própria carga. Não havia fisiculturista de cadeira de rodas indiano antes de Anand para lhe mostrar que podia ser feito. Nenhum modelo de papel em seu próprio país que tivesse andado ou rolado esse caminho exato. Ele teve que inventar a possibilidade para si mesmo enquanto simultaneamente sobrevivia ao câncer e se adaptava a um corpo paralisado. Que ele conseguiu fazer todos os 3, e depois se virou para inspirar uma geração de atletas deficientes atrás dele, torna Anand Arnold uma das figuras mais extraordinárias discretamente em todo este esporte. Seu inimigo cresceu de dentro, e ele o venceu de uma cadeira de rodas. Sharla Peterson, o conjunto que mudou tudo. A história de Sharla Peterson carrega uma potência específica e perturbadora porque não aconteceu em uma pista de motocross ou em uma estrada ou em uma guerra contra o câncer. Aconteceu na academia, o próprio lugar que todos nesta lista e todos que assistem a este vídeo consideram um santuário. Aconteceu fazendo a coisa mais ordinária que um levantador pode fazer, uma série de agachamentos, e é precisamente isso que a torna impossível de se desviar. Em julho de 2023, aos 51 anos, Sharla era uma mãe, uma esposa e uma entusiasta dedicada de fitness de mesa, Arizona. O tipo de pessoa que havia construído saúde e força na base de sua identidade. Ela estava voltando ao treinamento após se recuperar de uma cirurgia de hérnia, se aproximando lentamente de sua velha forma. Neste dia específico, ela estava realizando agachamentos de costas em uma máquina Smith, um equipamento que muitas pessoas consideram uma das formas mais seguras de carregar uma barra porque a barra viaja em um caminho fixo guiado. Ela estava em sua 4ª série com cerca de 95 libras na barra, um peso que para um levantador experiente está longe do extremo. E então seu corpo simplesmente falhou no nível estrutural. Naquela 4ª série, sua vértebra L1 estourou. Isto não era uma tensão ou um puxão ou um músculo puxado. Era uma vértebra fraturando sob carga e um fragmento daquele osso esmagado entrou em sua medula espinhal. O resultado foi paralisia instantânea da cintura para baixo, chegando no meio de uma série de rotina em um treino de rotina em um dia de rotina. Um momento ela estava completando uma repetição, o próximo, a conexão com sua parte inferior do corpo foi cortada. O resultado, mercifully, não foi total. A paraplegia de Sharla foi classificada como paraplegia incompleta. Estou sentada e olhando para minhas pernas e seguindo a cirurgia, ela recuperou algum movimento nos quadríceps, embora não tivesse recuperado o controle total dos glúteos, tornozelos ou dedos dos pés. Ela foi pensativa e honesta sobre os fatores que podem ter contribuído para uma falha tão catastrófica sob um peso modesto. Um core que havia sido enfraquecido após sua cirurgia de hérnia recente, questões de forma e baixa densidade óssea que podem ter deixado suas vértebras muito mais frágeis do que alguém havia percebido. É uma combinação sóbria e um lembrete de que as vulnerabilidades ocultas do corpo nem sempre se anunciam antes de falharem. Mas o que Charlotte fez a seguir a coloca firmemente entre os campeões neste vídeo. Ela não deixou o hack de agachamento ser o fim de seu relacionamento com o ferro.
Dentro de meses de uma lesão que a paralisou em um piso de academia, ela voltou ao treinamento adaptativo indo direto para a fonte do trauma em vez de se afastar dele. E ela não meramente retornou, ela se destacou. Charlotte conquistou seu cartão IFBB Pro nas divisões de biquíni em cadeira de rodas e fisiculturismo, conquistando no mais alto nível profissional do esporte após uma lesão que teria permanentemente assustado a maioria das pessoas de uma barra para sempre. E é isso. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de conferir os outros na sua tela. Obrigado por assistir.